pessoal, tudo bem? Boa quarta-feira para todo mundo. Eu sou Tatiane Corda, estamos começando com mais um jornal e podcast Ponto de Vista. E hoje nós teremos as notícias locais, nacionais, internacionais e também a nossa reportagem especial do dia, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é. Para a gente começar bem o nosso ponto de vista, vamos com as nossas manchetes do dia. Minha Casa Minha Vida anuncia as primeiras propostas selecionadas. Indicados de Lula tomam posse ontem. Indicados de Lula tomaram posse ontem como ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Israel fecha acordo com Hamas para libertar 50 reféns em troca de pausa no combate. E também as notícias de Lafayette e como ficará o clima durante toda essa semana. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Vista. E não se esqueça de deixar o seu ponto de vista também por aqui. Lafayette recebeu uma excelente notícia essa semana. Parece que agora a nova UPA da cidade vai sair. Segundo o prefeito Mário Marcos, que já divulgou a data para a entrega da nova UPA 24 horas, que vai substituir a Policlínica Municipal. Então, a previsão é para maio de 2024. Segundo a Prefeitura de Conselheiro Lafayette, essa obra, que contou com um investimento de mais de 7 milhões de reais. Essa obra tem o objetivo de atender a população de Conselheiro Lafayette e também de toda a nossa região. A nova UPA vai substituir o serviço que hoje é prestado pela Policlínica Municipal, porém não mais comporta o volume de atendimento diário de urgência e emergência. A nova UPA vai ser mais moderna e mais eficiente, segundo o prefeito de Conselheiro Lafayette. O que a gente espera é que sim, realmente em maio aconteça essa obra, que realmente saia aí a nova UPA, porque realmente a nossa cidade está muito carente aí de um atendimento de qualidade na questão de saúde. Nada a reclamar com questão dos profissionais, mas realmente as condições estruturais da policlínica hoje não conseguem oferecer esse atendimento de qualidade para a nossa população. Então vamos aguardar aí maio de 2024, anota na sua agenda para não esquecer. Há vagas, mas exige-se experiência. O jornal Ponto de Vista analisou que muitas pessoas vêm fazendo reclamações sobre a questão dos empregos em Conselheiro Lafayette. A existência de muitas vagas, porém a exigência de sempre ter experiência tem incomodado algumas pessoas, principalmente nas redes sociais. O Ponto de Vista apurou que muitos lafaienses estão reclamando que não há oportunidades de trabalho para quem não tem experiência. E apesar de haver muitas vagas dispostas na cidade, os requisitos exigidos pela maioria das empresas não são preenchidos. Alguns dizem que os empresários não dão oportunidade aos inexperientes e quem nunca teve aí a carteira assinada. Depois da pandemia, muita gente que já tinha aí deixado de trabalhar ou ficou muito tempo parado, ou muitas pessoas também fizeram a transição de carreira, hoje acaba não encontrando espaço no mercado de trabalho. A questão da transição de carreira é um dos maiores de todos. A segunda que a gente pode citar é a questão de mães que são responsáveis pelo sustento do lar. E muitas vezes elas não têm experiência, ou então pessoas que realmente não trabalhavam, tinham às vezes a formação, não trabalhavam e também não têm a experiência. E é óbvio, né, que a maioria dos contratantes pedem aí que a pessoa tenha experiência. O que a gente vê de um fenômeno que está acontecendo nessa questão é que antes a pessoa sem experiência era uma pessoa jovem. E aqui não, tem acontecido de muitas pessoas com mais de 30, até mais de 40 anos, estarem procurando o seu primeiro emprego ou um emprego diferente dentro da área que às vezes a pessoa trocou, que fez a transição de carreira e ela não encontra exatamente por não ter experiência. Na minha opinião, eu acho que as pessoas deviam dar uma chance, principalmente se a pessoa tiver estudado para aquilo. Quem sabe pode ser uma boa para a sua empresa
contratar alguém sem experiência, mas com muita vontade de aprender. Pense nisso. E agora, pessoal, vamos saber como que vai ficar o clima aqui na cidade. Deu uma amenizada, né? Ficou bom, ficou melhor. O calor tá meio que oscilando, sobe e desce, mas já dá pra gente conseguir caminhar na rua sem andar com guarda-chuva para tampar aquele sol. Mas é preciso continuar tomando os cuidados. Segundo o site aqui, o portal do IMET, que eu tô mostrando para vocês agora, nesse momento, vocês podem ver que o nosso prognóstico é bom. Primavera 2023, a gente não tá, né? A gente tem uma grande faixa amarela, na verdade, aqui, mas não tá pegando exatamente aqui em cima de Conselheiro Lafayette. Como vocês podem ver, ela não tá pegando em cima de Conselheiro Lafayette. Isso significa que a gente vai ter um clima ameno, vai estar tranquilo, a umidade relativa do ar máxima vai estar em 90% e a mínima em 40%. A temperatura mínima 19 graus e a máxima de 31 graus. Muitas nuvens com chuva isolada. Vamos conferir como que vai ficar a previsão do tempo nos próximos dias para Conselheiro Lafayette. Hoje, quinta-feira, dia 23/11, a tendência é uma alta, é uma subida de temperatura. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. Hoje, vamos ter aí muitas nuvens ainda no céu na parte da manhã, para você que está assistindo a gente agora de manhã. Na parte da tarde, as nuvens irão continuar e à noite também, mas nós não temos previsão de chuva para o dia de hoje, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, dia da Black Friday, por sinal, haverá muitas nuvens no céu com pancadas de chuva isoladas, como vocês podem ver aqui também, onde a gente está marcando. A temperatura mínima pode chegar a 16 graus e a máxima a 34 graus. No sábado, dia 25/11, haverá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 15 graus e a máxima a 21 graus. Até sábado, a gente vai ter aí uma queda na temperatura. Domingo ainda vai ter uma queda na temperatura. Há muito tempo a gente não vê aí uma temperatura mínima de 15 graus. Ou seja, pode acontecer de você ter que tirar aquele casaquinho do guarda-roupas no final de semana. Mas as chuvas ainda são isoladas, existem nuvens no céu, tempo nublado, mas nenhuma previsão até domingo para que haja tempestades na nossa região. Minha Casa Minha Vida anuncia as primeiras propostas selecionadas. O governo federal anunciou ontem, quarta-feira, a primeira seleção de propostas para o programa Minha Casa Minha Vida. Essa etapa ela está direcionada à faixa 1 do programa, para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos. O anúncio de propostas selecionadas é a primeira etapa do processo de implementação de programa, do programa Minha Casa Minha Vida, que é realizado em parceria com o Ministério das Cidades. A construção das moradias com recurso do Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, deverá atender às novas regras estabelecidas após a retomada do programa, com proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações dos imóveis, infraestrutura de qualidade, varanda e salas para biblioteca. Essa notícia ela foi tirada do Agência Brasil, a nossa fonte foi o Agência Brasil. Gente, super interessante que se for realmente concluído no Brasil, a gente sempre tem notícias, mas a gente tem medo de não haver conclusão. Eu acho muito interessante essa questão dessa mudança, de trazer aí o projeto Minha Casa Minha Vida mais próximo para as áreas urbanas. Quando a gente viu lá atrás, quando foi feito Minha Casa Minha Vida, a maioria dos bairros eles eram muito afastados da área urbana. E para quem tem só um centro na cidade, que é o caso, por exemplo, da nossa cidade de Conselheiro Lafayette, às vezes vai depender de ônibus, ou seja, fica mais caro. E a gente nem tem aí um transporte público de qualidade, a verdade seja dita. Então, fica muito complicado colocar lá uma prestação, às vezes que não é uma prestação tão barata, fica caro. Se somar isso tudo com a questão do transporte, alimentação,
sai um preço muito pesado, até mesmo para uma renda dessa, né? Que é uma renda baixa, R$ 2.640. Então é uma questão bem complicada. Se o governo realmente conseguir colocar isso em prática, vai ser uma boa. A questão da especificação dos imóveis, que a gente via que sempre eram imóveis menores, o que hoje também não faz muita diferença, porque muitas das pessoas estão optando por morar realmente em apartamentos menores. Sei lá, não tinha um espaço adequado aí para aquela família poder morar. Então hoje o governo está preocupado com isso, segundo as fontes que a gente recebeu, e também a questão da biblioteca. Muito interessante que todos os complexos, aí no caso de Minha Casa Minha Vida, possam contar com uma biblioteca, e vai haver também a questão da doação dos livros. A gente espera que o programa realmente seja colocado em prática melhor do que da primeira vez e que as pessoas realmente possam ser beneficiadas e possam pagar aí essa dívida. Porque, infelizmente, também acontece a questão de acúmulo de dívidas e a pessoa acaba não conseguindo também efetuar o pagamento nem do Minha Casa Minha Vida, como acontece com outros programas sociais do governo. Então, que a gente consiga fazer certo dessa vez para que as pessoas possam realmente se beneficiar desse programa. Indicados de Lula tomam posse como ministros do Supremo. Teodoro Santos, José Afrânio Vilela e Daniela Teixeira assumiram os cargos nesta quarta-feira. Ainda há uma vaga no tribunal. Os indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foram empossados ontem, quarta-feira, dia 22 de novembro, como ministros do Supremo Tribunal de Justiça. Com as posses de Daniela Teixeira, José Afrânio Vilela e Teodoro Santos, o tribunal passa a ter 32 ministros, restando ainda uma vaga a ser preenchida. A gente tirou aí a nossa fonte foi o Poder 360 Graus. Gente, será que esse ano a gente vai continuar com essa questão aí dos ministros do Supremo? Porque todo mundo sabe que tem aí os ministros que são indicados pelo presidente, tem outros ministros, e essa questão ainda do Supremo ainda é uma questão delicada, porque a questão política mundial se tornou algo muito delicado, né? A verdade seja dita, com a relação da democracia e também dessa inter-relação entre os poderes. A gente espera que fique tudo mais calmo. É o que a gente espera. Governo suspende portaria que alterava as regras para o trabalho aos domingos e feriados. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, que foi ontem, dia 22, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que a portaria facilitava o trabalho durante feriados. Essa portaria ela foi editada durante o governo Bolsonaro e ela será refeita e terá validade a partir do dia 1º de março de 2024. A suspensão ocorre após um dia a Câmara ter votado aí, aprovar com urgência um projeto de decreto do Legislativo, do PDL, que visava derrubar essa portaria. Para quem não se lembra a questão dessa portaria, eles queriam mudar a questão de domingos e feriados. Um grupo deseja que as pessoas não possam trabalhar aos domingos e feriados. O outro grupo quer que as pessoas trabalhem domingos e feriados, mas mas não recebam por isso. É como se domingos e feriados fossem dias normais para se trabalhar. Então, ou seja, um grupo quer que trabalhe, o outro grupo não quer que as pessoas trabalhem, ou na verdade não quer que as pessoas trabalhem, não é uma forma correta de se dizer. Um grupo quer que seja sindicalizado, ou seja, o que o sindicato decidir vai ser, você vai receber folga, você vai receber remuneração financeira se você trabalhar nos feriados, nos domingos, até porque a gente entra num problema complicado que muitos profissionais técnicos estão discutindo em vários jornais, gente, que é a questão de alguns serviços que são essenciais e que acabam funcionando em domingos e feriados. É o caso de supermercados, farmácias, entre outros. As capitais, por exemplo, tem muito estabelecimento que funciona no domingo e feriado.
houve uma fala, agora eu vou ter que tentar achar para vocês essa fala, se eu achar eu vou colocar aí para vocês, de um parlamentar que falou que no Brasil existem feriados demais. E é você? Você acha que o Brasil tem feriado demais, tem feriado de menos? Você acha que devia ter mais feriado? Daqui a pode não ter domingo, né? Mas tem os dos domingos, ninguém pode mexer. Mas a ideia de alguns parlamentares é realmente trabalhar com essa questão do feriado. Gente, a questão dos feriados, o Brasil é sim um dos países que tem mais feriados. Na minha concepção, o problema não é o feriado. Eu acho que o problema é mais a emenda. Por exemplo, se aqui a gente tem um feriado na quinta-feira, emenda com a sexta, com sábado, com domingo. Se o feriado cai na terça, já emenda sábado, domingo, segunda e terça. Ou seja, acaba que ficam aqueles feriados compridos. Eu sei que a galera que trabalha muito gosta. Acaba sendo muito complicado para o empregador. Então, é uma faca de dois gumes. São pontos de vista diferentes, mas é muito importante a gente analisar um pouquinho aí essa questão dos feriados e você acompanhar como é que vai ficar essa portaria. Eu vou ganhar alguma coisa no feriado? O meu patrão não precisa me pagar mais? A gente só vai ficar sabendo disso tudo no ano que vem. O presidente Lula, ele acaba que vai ter que se articular aí com o pessoal do centro, com o pessoal da oposição, que é a maioria. Então vai ter que ter aí um jogo de cintura para regularizar isso e ver como que vai ficar essa questão de domingos e feriados para o trabalhador brasileiro. Agora nós vamos com as nossas notícias internacionais. Israel fecha acordo com Hamas para libertar 50 reféns em troca de pausa no combate. Mortes no conflito chegam a 3.702. 1.402 pessoas do lado israelense e 12.300 na faixa de Gaza, segundo o governo do Hamas. Os números não puderam ser verificados de forma independente. O acordo, o primeiro desde o início aí dessa guerra, prevê também a liberação de 150 palestinos presos em Israel. Os reféns só serão soltos a partir de sexta-feira, de amanhã, dia 24. O que a gente espera realmente é que essa guerra acabe, eu pelo menos espero, não sei o que os outros esperam, mas eu espero realmente que acabe, apesar de, pensando racionalmente, analisando as coisas, nós sabemos que não vai acabar assim tão fácil, assim tão cedo, até porque não é uma coisa que começou ontem, antes de ontem, é uma coisa que vem há muito tempo. Por sinal, a nossa reportagem especial de hoje tem a ver um pouquinho com isso. Então continua com a gente porque ainda tem muita coisa boa por hoje. Continuando com as notícias, vamos falar um pouquinho de amanhã, dia de Black Friday. Pois é, gente, a Black Friday é sinônimo de descontos e preços baixos. Muitas vezes, porém, as lojas aproveitam esse dia para oferecer propostas menos vantajosas para os consumidores. Então, é importante tomar cuidado com aquelas pessoas que podem tentar aí passar a perna em você. Então, tem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns cuidados que vocês podem tomar para não sofrerem aí, não serem lesados nessa Black Friday. Vamos ver aí alguns cuidados que a gente pode tomar. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui essas questões de cuidados com a questão da Black Friday. É fundamental ponderar a compra de determinado item, ainda que valor promocional. Se for caro demais, ou se não, gente, não compra por comprar, gente, não comprar por comprar, né? Compra se realmente você tiver a necessidade de ter aquele produto. Tem gente que começa a ver lá um monte de coisa que sai aí com desconto, mas muitas vezes ela nem necessita muito daquilo. Então evite fazer dívidas desnecessárias na Black Friday. É importante que o consumidor acompanhe sempre os preços anteriormente à Black Friday. Costuma que alguns comerciantes, eles superfaturam os valores antes da Black Friday e falam que o produto está com desconto, quando na verdade o produto não tem desconto nenhum. Isso na verdade é até um crime que o comerciante está cometendo. Então é importante você tomar cuidado com essas questões. Ao comprar pela internet é muito importante
você estar alerta para a existência de sites ou perfis de redes sociais falsos. Sabe aqueles que oferecem propagandas enganosas? Gente, mas tem que ter noção das coisas. Você vai ver lá uma televisão de 60 polegadas por R$ 1.000 e você simplesmente vai achar que é verdade? Não é verdade. Como que o sã consciência alguém vai vender lá uma televisão de 60 polegadas por R$ 1.000? Isso não vai acontecer. Um computador de última geração vai estar vendendo lá por R$ 900. Isso não vai acontecer. Então, cuidado com esses preços quando o desconto é muito absurdo, porque não é verdade. E outra coisa que vocês têm que ter muita atenção é com os pop-ups que aparecem na internet. Alguns desses pop-ups, que são aquelas janelinhas que abrem, pode vir aí com alguma fraude por dentro. Opte por fazer a compra direto do seu aplicativo do celular. Maioria dos sites ela oferece o aplicativo. Então, quando você já tem o aplicativo, seus dados já estão cadastrados, costuma ser o site mais sério. Opte por sites que realmente sejam sérios. Porque mesmo quando você vê, por exemplo, eu vou falar aqui vamos citar o Magalu. No caso, se tá lá fazendo a promoção do Magalu e você viu essa promoção no seu computador, no seu celular, pode sim vir com a página igualzinha deles, com a foto, a mesma coisa. Dá uma olhadinha no aplicativo que tiver instalado no seu celular para você conferir aí se esse site realmente é o citado que apareceu no seu celular ou no seu computador. Isso é muito importante. Consulte também na internet as reclamações que aquele estabelecimento vem ganhando. Porque quando a pessoa apronta, fica lá, eu posso confiar nessa loja? Escreve lá no Google, a loja tal, o site tal, ele é confiável? Se for confiável, a maioria das pessoas falarem que é ok, então você também pode comprar naquele site. Então é importante ficar atento com esses golpes que podem acontecer aí na Black Friday. Cuidado com os descontos exagerados e ao fazer pagamento de uma compra por meio de boleto bancário, o consumidor ele deve conferir todos os dados antes de finalizar o pagamento. Nome da empresa, data, CNPJ e ao pagar via Pix, o destinatário do pagamento também deve ser conferido atentamente. Recomenda o Procon. Quem está recomendando isso aí, gente, é o Procon. Então é importante tomar esses certos cuidados aí para ter boas compras realmente na Black Friday. Aproveite aí a Black Friday amanhã, mas aproveite com consciência, viu? Não vai ficar fazendo dívida aí, depois ano que vem você fica apertado.